Em primeiro lugar, eu não vou falar em nome da população da Costa da Lagoa, dos outros tantos moradores que não assinaram essa putrescina e essa cadaverina dessas canalhas, mas eu vou agradecê-los, de algum modo ser grata me faz melhor, ser grata me faz grande, porque ainda existe pessoas com lucidez. Existe muito mais pessoas lúcidas do que pessoas que não têm lucidez. Eu tenho certeza que essas pessoas não assinaram a fofoca stalking delas porque viram os vídeos da família nos canais. Foram avisados por seus filhos, seus netos, foram avisados que essa história não ia acabar bem para a Elisete e para todos que assinassem essa formação de quadrilha, que é o que eles fizeram mediante o próprio Ministério Público. Esse senso bueno de dar o agradecimento não os livra dos envolvimentos ilícitos com a delegacia e não os livra dos envolvimentos que tiveram com aquelas armas que foram implantadas na nossa lancha e que nós vamos colocar as crianças para falar. Já que o Ministério Público foi tão covarde, tão calcinha, tão canalha, ao ponto de acusar pai e mãe de expor os filhos, enquanto que é o Ministério Público, a falta de segurança pública, a falta de responsabilidade das instituições que geraram toda essa porcaria, quando valorizam vagabundas da sociedade decadente, acolhem as porcarias que elas defendem, como armas ilegais, como drogas circulantes, que isso sim é muito prejudicial às nossas crianças, às crianças dos demais e a todo mundo. A falta da cultura das armas na escola, do tiro ao alvo, de todo esse manuseio, também é um delírio social, também é crime contra a criança você não ensinar ela a legítima defesa e não ensinar ela a saber lidar com uma arma de fogo quando ela está sendo exposta, senhores policiais, a armas de fogo como nós fomos expostos a armas de fogo. Tanto o pai teve a conduta certa com aquela arma de fogo ilegal implantada na nossa lancha nos dias que os canalhas terroristas estavam fazendo uma cerca ilegal dentro da praia, tanto quanto o procedimento legal do Renato foi correto, já que nós não podíamos confiar nas polícias, já que nós não podíamos confiar no Ministério Público, já que nós não podemos confiar na Justiça, podemos parcialmente confiar na Justiça com um grupo muito restrito e pequeno em relação a todo o delírio social que foi outorgado até agora, que parece que as autoridades perderam a consciência crítica, perderam a sua autonomia, perderam a sua autoridade de como legalmente se pega bandidos. Mediante os vídeos onde eu provo que a polícia perdeu o juízo, perdeu totalmente a noção de como se pega bandidos, mediante a tudo que temos demonstrado sobre o Ministério Público, colocando cachorro posicionado como item para se abrir um inquérito, só podem estar num delírio social, só podem estar em um delírio político, só podem estar à mercê de uma confusão planificada para um projeto de sequestro de infantes usando ONGs ligadas ao Ministério Público, usando todo o aparato do Estado de Santa Catarina para fazer essa perseguição política, para manter o ostracismo das delinquentes e logo para amputar crimes aos pais em vez de amputar crimes às bandidas.
E a nossa verdadeira ferramenta de proteção legal, de proteção civil, tem sido essa mulher máquina. Essa mulher máquina, mediante suas câmeras, gastando suas horas para colaborar com essa mesma justiça e fazer brotar lá de dentro das instituições pessoas totalmente qualificadas, pessoas capazes de identificar toda a psicopolítica, psicopatia, psicopatas envolvida nessa merda, em detrimento da criança, em detrimento da criança, em detrimento da criança. Quando se vai com um delegado na televisão acusar criança de roubo, expor criança a isso, é porque existe uma coletividade tóxica, é porque existe a coletividade tóxica, é porque a coletividade tóxica adoece. Uma sociedade decadente e moral, incapaz de resolver seus problemas, incapaz de usar suas instituições para resolver problemas. E mediante isso, uma minoria totalmente qualificada, uma minoria forte, uma minoria que não hesita ao precisar levantar suas peixeiras, ao levantar suas espadas, para pedir justiça, estão disponíveis para continuar o trabalho gratuito esse, trabalho voluntário, totalmente voluntário ao ponto de, incansavelmente, por todos esses anos, por todos esses meses, eu estar aqui nas redes, sofrendo censura, sofrendo agressões morais, sofrendo com esse delírio social que não tem funcionado, que tem sido provado que é covarde mediante as instituições, que é covarde mediante instituições que deveriam proteger criança, que é covarde mediante a saúde. E mudanças devem ser ampliadas para todos os níveis. É por isso que lutamos, é por isso que estamos. Não vamos retroceder. Não somos deuses para perdoar essas iníquas. Meus filhos, minhas regras. Deus perdoa, eu e o Bukele não. É Deus. É com Deus que elas vão falar. Porque agora nós vamos exigir dessa mesma polícia a retirada dos funcionários corruptos de lá, através das corregedorias, a limpeza da delegacia e todas elas serem indiciadas, inclusive os caras que assinam essa porcaria desses boletins, desse abaixo-assinado, que não tiveram acessos, nem legais nem ilegais à nossa casa, que não sabem o que se passa nos últimos 4 anos, que não vivem a nossa vida, que não nos ajudam, não têm direito de assinar papel sujo nenhum. As pessoas que convivem com a gente, ninguém assinou essa putrescina. Só assinou essa putrescina canalhas terroristas, drogadinhos oportunistas, bandidos é que assinaram isso. Pessoas que têm interesses políticos e problemas de alguma maneira com a mensagem de combate à delinquência. Não aceitam eu combater a delinquência através das redes e dizem que isso é negativo para a comunidade. Negativo é manter essa sociedade decadente. Negativo é manter uma professora na sala de aula que diz que o filho da gente vai ser um gostoso. Sexualizadas, preocupadas com coisas que nada tem a ver com educação e professoras assinando essa putrescina. Isso é suficiente para uma demissão, para uma exoneração de quem participou de tudo isso, mediante as intenções de sequestrar a criança e removê-los
do Estado, removê-los do país, e essa putrescina que é a essência desse baixo-assinado, que é tirar a família do lugar como se eles tivessem autonomia ou autoridade para dizer quem vai ficar na sua casa ou não. A que ponto chegamos? A que ponto deplorável chegamos? E como todas as pessoas da comunidade já me conhecem, a maioria me conhece, as que não conhecem pelas redes sociais ou pessoalmente, vão conhecer a partir de agora. Com certeza vão me conhecer a partir de agora. E essas canalhas vão ser exigido que elas façam a retratação, que elas digam as intenções delas e que sejam feitos acordos com as delegacias e com o Ministério Público mediante a confissão delas dos atos inescrupulosos que elas fizeram contra a vida dos meus filhos, contra a minha vida, contra o meu salão, contra tudo que nós construímos aqui, sempre viabilizando a safadeza a subir de nível, a canalice a subir de nível, toda a putrescina, toda a fofoca stalking instaurada a subir de nível. E lida com uma fofoca dessa. Vem pra cá! Vem pra cá, vem pra minha unidade, pra minha delegacia aqui, ó, e lida com essa fofoca toda, que eu quero ver quem de uma instituição que vai pro seu trabalho e ouve uma pessoa dessa uma e outra vez, que vai pensar que elas tinham um delírio desse nível, desse calibre, contra uma cidadã comum, como contra uma mãe de família. É isso que eu tenho para demonstrar para aquela audiência, para aqueles canalhas que pensam que eu vou me assustar com uma falácia, ignorância política. Ignorância política é falar que existe trabalho infantil na minha casa ou através de uma oficina. Trabalho infantil é o que tem no Paquistão e na China, nos regimes que essas vagabundas defendem. Lá sim tem trabalho infantil. E não vamos aceitar que o nosso modelo de cuidar os nossos filhos, que é o modelo que fomos criados, fomos educados, nossas professoras, minhas professoras e professoras do Renato jamais assinariam um conluio político desse, jamais assinariam um delírio comunista desse, jamais assinariam essa putrescina, jamais. Por isso, em nome delas, em nome daquilo que nos foi amputado em nossas vidas, quando fomos transformados em sementes para estar frutificando agora, através dos nossos filhos, e continuar o legado de boas pessoas e jamais de drogadinhos oportunistas, sendo protegidos por justiça. Esqueçam isso, não vamos ceder. Não vamos ceder, não vamos retroceder. Resistência civil ao judiciário canalha, ao judiciário ostracista, a canalhas da justiça que amputaram essa lei podre durante as faculdades, durante a Universidade de Direito, durante a putrescina e a cadaverina programada nas universidades e que tem que ser imediatamente corrigido. E eu não sou Enéas, mas bens a Deus que tivemos o Enéas. Tivemos um Enéas, crescemos ouvindo o doutor Enéas e vamos ser o doutor Enéas do momento. Para combate, para levantar a peixeira, para dizer não a todo tipo de porcaria com nossas crianças. Sabemos o que foi feito, mostramos a agenda. Não retrocederemos. Passa o pente fino, não sobra 20% dessas professoras. Não sobra. Para querer o Estado tá pagando 15 mil para uma professora? Para pagar 15 mil para uma professora, ela tem que valer 15 mil primeiro. E não ser uma delinquente que está lá na frente das crianças, criando uma cadaverina, chama-se cadaverina a peça jurídica, o dossiê produzido por essa canalha. Deplorável. Deveria estar presa,
Não é chineladas que ela precisa, não é tornozeleira eletrônica que ela precisa de cadeia. Ela precisa de medidas para contê-la, para não reproduzir mais isso na comunidade, nem contra mim, nem contra ninguém, nem contra nenhuma família. E parar essa politicagem barata, usando crianças, usando pessoas.